Pessoal, eu quero fazer uma interseção aqui na história nessa história da minha passagem pelo colégio interno, que foi... Eu vou avançar um pouquinho, mas eu vou voltar, tá bom? Eu vou avançar para o momento que foi assim, no mês de outubro de 98. Todos sabem, estudantes, professores, mas quando vem a semana da criança, né, no dia 12 de outubro, geralmente é uma semana de folga, uma semana sem aulas, né? E no colégio interno não é diferente, né? No colégio interno não é diferente. Mas quando isso acontece, geralmente a maioria dos alunos eles saem para viajar, voltam para sua casa, né? Muitos moram perto, muitos moram aqui em Belo Horizonte, muitos moram em São Paulo, capital. Ou seja, o internato recebe gente de todos os lugares do Brasil, E em outubro de 98, eu escolhi ficar no internato, né, nesse feriado prolongado que teve, porque era muito longe. Eu tinha que sair de Lavras, 250 quilômetros, para chegar em BH, de BH viajar mais quase 500 quilômetros até minha cidade natal. Então era uma despesa muito alta. Mas eu me recordo que nessa ocasião eu fiquei, né? Eu já era bastante amigo do Osmair, bastante amigo do Eliseu, e eu frequentava bastante a casa deles, né? Eles tinham lá a casa deles lá no internato e tudo mais. Eu frequentava muito no final de semana, domingo, principalmente domingo. E eu me recordo em 98 que foi necessário esvaziar, se eu não me engano, as 5 lagoas que tem lá no internato. Hoje eu não sei se essas lagoas ainda existem, mas eram 5 lagoas, e lagoas assim, profundas, tá? E não era permitido tomar banho nelas não, né? Justamente por causa da profundidade, não tinha salva-vidas, não tinha nada que proporcionasse aos alunos tomar banho nessas lagoas, né? Mas uma coisa tinha bastante nessas lagoas, que era peixe. E quem já estudou no internato sabe muito bem que dentro da alimentação que a gente tomava não existia carne. Nunca houve nem carne e nunca houve nenhum tipo de derivado de carne. Ovo frito, ovo cozido talvez existia, claro, mas o tipo de carne que a gente comia lá era glúten, né? Eles faziam um bife de glúten lá, e eu confesso para vocês, às vezes era muito mais gostoso que um bife de carne, viu? Porque as cozinheiras lá sabiam preparar era muito gostoso. Mas eu me recordo que ao esvaziar a lagoa, o que aconteceu com os peixes? Eles emergiram, né? Eles emergiram. Infelizmente muitos peixes morreram, mas boa parte dos funcionários, professores, todos aqueles que moravam lá no internato, o que eles fizeram? Recolheram os peixes, né? E não era peixinho pequeno não, era peixe assim, ó, grande, gordo, cheio. E eu me recordo muito bem que nesse feriado prolongado Dia das Crianças eu comi muito peixe. O Osmair preparou muito peixe, muito peixe. Nossa, foi muito bom. Então, só para não esquecer dessa história também, tá? Bom, eu tô com a colinha aqui para eu seguir um roteiro bacana aí, tá? Para não perder o fio da meada. Bom, resumo da história de quase fui expulso. Então, foi resolvido o problema, foi resolvida a questão. O Eliabe, por fim, ele achou a minha inocência e vida que seguiu, beleza. Agora, como que era o nosso final de semana lá no internato? Pessoal, o final de semana era uma coisa maravilhosa. A gente começava na segunda-feira, já querendo que chegasse logo a sexta. Sexta-feira todo mundo parava mais cedo,
Os alunos sem bolsistas trabalhavam até por volta de 4h30 da tarde. 4h30 da tarde a gente voltava para o internato, para o prédio, e assim, era um ritual de preparação para a entrada do sábado, né? Tanto espiritualmente falando, quanto para você, os alunos mesmo, a gente se arrumar, ficar bonito, bem elegante, com uma camisa bem passada, uma gravata, um terno, a gente tinha o maior orgulho de vestir assim. E aí todo mundo vinha, tomava banho na sexta-feira, 6h da tarde, liberava a fila para entrar dentro do refeitório. E aquela fila fazia em torno do prédio do refeitório. Eu mostrei para vocês nos primeiros vídeos, a galera em peso, muito bem alinhada, gravatinha preta com o desenho do Tasmania, gravata rosa, gravata colorida, muitos com coletinho, terno, sapato bem engraxado, camisa bem passada, as meninas impecavelmente lindas, bonitas, organizadas e bem arrumadas, sem contar também a quantidade diferente de cheiros de perfume que cada um usava. Então, assim, sexta-feira era um dia especialíssimo. Sabe por quê? Porque depois do jantar, um delicioso jantar, nós íamos para a passarela. Nós íamos para a passarela. E o que é passarela? Em frente ao dormitório feminino, antes não tinha a igreja, né, mas em frente ao dormitório feminino, há uma área de convivência muito grande mesmo. E do lado do prédio feminino, há a capela, que era considerada como a igreja principal lá, e cabia, por incrível que pareça, cabia todos os alunos, incluindo professores e tudo mais. E na passarela, a gente ia conversar, era o momento que a gente tinha a oportunidade de conversar com as meninas, se apresentar, de conversar, de trocar umas ideias, né? Namorar. E eu lembro que o namoro no colégio interno era um namoro assim, cristão, né? No sentido da palavra, porque não podia pegar na mão, não podia abraçar, não podia beijar, não podia fazer nada dessas coisas. A gente ficava com vontade, né? Adolescente, criança e tudo mais, na fase da puberdade, conhecendo ali os hormônios em plena força, né? Mas era assim, era muito bom. A amizade que a gente fazia, a rodinha dos amigos, quando juntava a rodinha dos amigos para conversar assuntos diversos, futebol, outros assuntos, as meninas também, as cantadas e as prosas, era uma coisa tremendamente espetacular. Então a gente tinha mais ou menos 1h30 de passarela, se eu não me engano, 1h30. Depois os monitores chamavam a gente para entrar na capela, né? Os meninos ficavam do lado direito e as meninas ficavam do lado esquerdo, né? E aí tinha o culto, né? A gente passava pelo culto, era um culto muito bom, uma pregação muito boa, muito apropriado para a molecada daquela idade, né? Inclusive, teve várias mensagens que ficaram gravadas no meu coração até hoje, né? Algumas delas eu recordo. E o culto de sábado, todo mundo acordava de manhã, beleza, ia para o café da manhã, todo mundo bem arrumado, bem alinhado também, porque no sábado também era um dia especial, né? Assim como na sexta-feira. Íamos todos para o café da manhã, depois já ia pro culto. Primeiro era o culto, né? Não tinha um momento de passarela, era o culto primeiro, aí vinha o culto com louvor, música, pregação. Depois dividia-se as classes no prédio de aulas para fazer a escola sabatina. O culto no total, no geral mesmo, se acabava por volta de 11h30 da manhã, e
a gente ia direto para o refeitório. No sábado, era o único momento em que depois de uma atividade a gente podia ir diretamente para o refeitório, né? O refeitório abria mais cedo, né? Então sábado era um dia mais livre, era um dia mais tranquilo, então almoçava mais tempo, né? O tempo de almoço no sábado também era maior, se eu não me engano, acho que 1h30 da tarde, 2 horas já encerrava o período de almoço. Aí cada um voltava para o seu dormitório e aí tirava uma sonequinha da tarde. E aí por volta assim das 3 horas da tarde, aqueles alunos que tinham que faziam parte de quarteto, de coral, de louvor, eles saíam, a gente saía para participar dos ensaios, para participar dos louvores, porque à tarde tinha um programa da JA também. Mas antes do programa JA tinha também a passarela. Tinha a passarela. Mesma coisa, com os mesmos cuidados, com as mesmas regras da sexta-feira. E aí o JA, o programa jovem, acabava assim por volta de 5h30 da tarde, todo mundo ia para o refeitório, era uma janta muito boa, tinha muita fruta, pão, biscoito, não, era muito bom. Eu gostava muito do suco de uva. O suco de uva era uma delícia. E aí depois os meninos iam para o prédio masculino, as meninas para o feminino. Meia hora depois estava todo mundo saindo e indo para a quadra de esportes. E lá tinha futebol, peteca, vôlei, rodinha de amigos para conversar. Era um momento que a gente podia ficar mais junto, né, das meninas, e assim, era muito bom. O momento do esporte acabava por volta de 9h30, 10 horas da noite. Então, despedia todo mundo, cada um ia para o prédio, né, tomava o banho lá e a gente podia dormir. No domingo, como eu era aluno semi-bolsista, a minha rotina era como se fosse o dia de trabalho normal da semana. Eu ia para o trabalho, né? Eu trabalhava já no finalzinho de 98, né? Em 98 eu passei por, se eu não me engano, três setores. Primeiro foi a agricultura, que eu fiquei 1 mês. Depois eu fiquei na marcenaria, eu fiquei bastante tempo. E depois, se eu não me engano, acho que eu voltei para a agricultura de novo. Acho que foi isso, eu voltei para a agricultura. E aí, tinha que trabalhar, né, pessoal? Trabalhar para poder ajudar a pagar a outra parte da mensalidade, tá? Mas assim, galera, era uma experiência muito bacana. É uma experiência... Quem passou pelo internato, quem viveu os momentos no internato, quem morou no internato como aluno, meus colegas, meus amigos que conviveram comigo lá no internato, cada um sabe da experiência que teve, cada um sabe da experiência que viveu e pode garantir com toda certeza que um dos melhores momentos da nossa vida, da nossa existência até o dia de hoje foi ter passado pelo internato, especialmente pelo IAEMG. Beleza? Pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu peço para você não esquecer de curtir, não esquecer de compartilhar esse vídeo e principalmente, se você não é inscrito, clique aí no botão para se inscrever e dar uma força para a gente aí, tá bom? Valeu, pessoal!